é revelado a nós e que nós se tornamos íntimos e aprendemos com Ele. É como se o próprio Verbo pegasse nas nossas mãos e nos levasse a ser conduzido por esta palavra. É assim que o Senhor faz quando nós tomamos a posse da palavra rema. É deixar Deus, o Verbo, o próprio Jesus, vir nos conduzir nos estatutos, nos caminhos de vitória e de milagre em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra na criação do mundo em Gênesis, quando o Senhor disse que cada coisa que Ele foi criando, haja luz e houve luz. Deus começou a dizer haja com aquilo que Ele ia estabelecendo, aquilo que Ele ia criando. Olha o poder da palavra, olha o poder de você proclamar o Evangelho, olha o poder de você anunciar esta palavra que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque eu e você vemos uma igreja nos encontrar num culto, numa reunião, para ouvir. Porque Deus sabe do poder da sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pela palavra, através de você ouvir e tomar posse na sua vida. Preste atenção em nome de Jesus Cristo. Quando nós chegamos na casa de Deus, nós estamos congregando, nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos aqui para qual motivo? Para nós de verdade tomarmos posse desta palavra que tem poder para transformar e criar coisas em nossas vidas. O Senhor diz que aquilo que não existe, Deus criará ao nosso favor, para nos abençoar, tudo pela sua palavra. Agora, quando eu e você nós se reunimos, estamos na casa de Deus, estamos na casa do Senhor para proclamar a palavra, há uma expressão que é dita diante da igreja, diante da própria palavra de Deus, que diz isso, está escrito na Bíblia, que eu e você temos que pregar a palavra. Pregar nada mais é do que você pegar um instrumento para poder bater algo, para introduzir outro tipo de material, por exemplo, um martelo. Você pega um martelo, uma marreta, qualquer outra coisa que você venha bater, martelar, para que aquele outro objeto possa penetrar, possa entrar de maneira profunda. O Senhor nos chamou para proclamar. Para proclamação é anunciar, é falar, é dizer, é proclamar, é ministrar, é o quê? O que a gente proclama? São palavras. O que nós anunciamos são palavras. Então o poder está em anunciar a palavra. Vidas, um traficante, um bandido, um assassino, ele é transformado por palavras. Ele escuta a palavra e ele é transformado pela palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu lembro muitas vezes, eu ainda era mais jovem, quando eu era adolescente, muitas coisas que eu pensava em fazer com influências de amigos, de pessoas, porque a gente sai de casa, vai para a escola, você é influenciado por outras ideias, por outros pensamentos. Não é todo mundo que tem o mesmo aprendizado nas suas casas, igual a nós, cada um aprende uma coisa. Por isso que no casamento, muitos casamentos, há pessoas que não conseguem achar que vai dar certo, mas não está dando certo, só porque a mulher pensa de um jeito e eu penso de outro. Não é claro. Aquela pessoa teve uma outra história, ela foi conduzida de outro jeito, outras palavras foram ministradas. A mulher ela foi completamente, muitas vezes ela sofreu na sua casa, às vezes ela não teve pai. Não sei qual que é a história dela, mas cada um tem uma história que foi formando o seu caráter ao longo de palavras que foram ministradas. Há pessoas que nunca, você vê, não tem crianças que você vê, por exemplo, em lugares onde o pecado atua de maneira deliberada, promíscuo e terrível, de maneira que vai crescendo cada vez mais. Você chega lá, você vê crianças com 3 anos de idade, dando baile, por exemplo, em esperteza, vamos dizer assim, em crianças que têm 9, 10, 12 anos. Por exemplo, eu olho para minhas sobrinhas que têm quase 10 anos, 12 anos de idade, não sei exatamente, 9 anos, são novos, mas eu olho outras crianças muito mais novas que elas. Se você for na rua, alguém que está vendendo bala, aquelas crianças, por exemplo, pela sua vida sofrida, pelas palavras que são ministradas, porque não tem pai, porque não tem mãe, porque não tem ninguém que cuida, está lá na rua trabalhando. Não, ela sabe atravessar a rua melhor do que eu e você, muito esperto. Por quê? Porque a vida dela, as informações, as palavras fez que ela fosse forjada daquele jeito. Agora, também ela foi manipulada e forjada de forma errada, equivocada. E essa pessoa vem para a igreja, imagina para arrancar essa história, essas castas, essas marcas que
fizeram parte de achar que é bom. Ela nasceu do lado de um traficante, achando que ser traficante é bonito, e que é o único caminho de você ter um carro bom, de você ter uma casa boa, é você roubando os outros. Muitas pessoas cresceram assim, com esse tipo de ensinamento, com esse tipo de ministração diária. Quer dizer, são influenciadas, marcadas, e essas pessoas, para que você proclame a palavra, você precisa pregar a palavra, bater o martelo através do Evangelho, para que este coração duro seja quebrado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O que é a penha? A penha é considerada a pedra mais dura, mas a Bíblia diz que a palavra quebra toda a penha em nome de Jesus Cristo. Só a palavra tem poder de fazer isso. Ela é o próprio martelo. Quando você ministra ela, quando você anuncia ela, está sendo martelado a palavra de Deus dentro de nós. Aí algumas pessoas pensam: não tem necessidade de ouvir. Não. Por que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra? Então o que temos que fazer na igreja, pastor, para receber o milagre? Eu digo, quantas vezes eu preguei e falei: irmãos, Deus não vai te dar milagres, Deus não vai te curar. Eu digo para você: Deus não vai prosperar, Deus não vai abrir portas, Deus não vai salvar a tua família, Deus não vai abençoar você nem eu, Deus não vai fazer mais nada, Deus não vai abençoar mais ninguém. E quando nós ouvimos esta mensagem, ficamos escandalizados. Por qual motivo? Meu Deus, que Deus ruim é esse? Não, Ele não vai fazer, porque Ele já fez. Ele já curou, Ele já salvou, Ele já perdoou, Ele já transformou, Ele já restaurou, Ele já deu vitória. Mas nós muitas vezes não tomamos posse disso ainda. Por quê? Porque a palavra está sendo anunciada a ponto de que a gente recebe aquela palavra, uma martelada de Deus, que entra no nosso espírito, na nossa vida, de maneira real, que a gente fala: meu Deus, a partir de hoje eu não vou beber mais, a partir de hoje eu não vou fumar mais, a partir de hoje eu não vou me prostituir mais, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque aquela palavra entra e a gente fala: meu Deus, eu recebo, eu sei que os ensinamentos, isso não tem problema nenhum dar um golinho, não tem problema nenhum dar uma tragadinha, não tem problema nenhum dar uma saidinha. Mas quando você começa a entender que essas coisas abrem, escute uma coisa, preste atenção. Nós temos uma piscina no condomínio absurdamente gigante, conforme os síndicos dizendo que é a maior piscina do Brasil dentro de condomínios, digo de residencial. Simplesmente começou a dar um vazamento. O que acontece? Abriu um buraco do tamanho disso aqui. Foi assim que começou a vazar? Não. Abriu uma brecha, uma infiltrada. A água começou a passar por ali, começou a minar a massa, a argamassa, o cimento, começou a descolar os azulejos, as pastilhas, começou a infiltrar sobre aquela piscina. Dia a dia minando, dia a dia entrando naquela água, pouca água, pouca água. A piscina tem muita água, mas a passagem foi pequena. De repente começou a vazar sobre os carros, pingando sobre o teto, está vazando a piscina. Tem que esvaziar a piscina, tem que corrigir a piscina. Escute uma coisa: como pode eu e você pensar que uma pequena brecha não pode destruir toda a nossa vida? Da onde eu e você vamos tirar essa mentira para pensar: não tem problema, pastor, qual o problema de assistir uma novela? Isso é religiosidade, que nem a pastora pregando domingo. Qual que é o problema de você fazer isso, irmãos? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que quando você está fazendo isso, você está abrindo uma oportunidade para aquela mensagem diabólica, através de palavras, entrarem dentro da sua casa e começar a criar raízes dentro de você. Ela começar a abrir brechas, pequenas brechas. Por que nós não podemos andar com qualquer tipo de pessoa? Por que nós não podemos compartilhar a nossa fé, os nossos problemas com qualquer um? Porque você vai receber palavras, informações que te levará à vitória ou à destruição. E eu disse: quando eu era adolescente, por palavras, graças a Deus, eu fui transformado. Como? Daqui a pouco os amigos nossos vão fazer isso. Dentro de mim, na hora, vinha a voz do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, que tinha falado: filho, não faça isso, cuidado. O que vinha no meu coração? Diga: palavras. Eu estava destinado a fazer, influenciado por aquele mover, por aquelas pessoas, por aquela festa. Mas de repente falei: meu Deus. Aí eu lembrava: está vendo esses homens aqui presos?
Os homens eles começaram fazendo isso, brincando com isso, a ponto de achar que não tinha problema nenhum. Daqui a pouco estão aqui. As palavras, elas definem destinos nas nossas vidas. Diga, as palavras definem destinos nas nossas vidas e nas vidas dos outros também. Por isso hoje, se prepara que o seu destino vai ser definido para a glória e honra no nome de Jesus. Deus vai trazer um destino de vitória e de milagre, porque esta palavra será liberada sobre a minha e a sua vida em nome de Jesus Cristo. Essas palavras anunciadas, ministradas, pregadas, Deus nos ensinou lá no Antigo Testamento, começando a criação do mundo. E quando eu comecei a orar, a clamar ao Senhor, e até mesmo Deus me falando sobre esta palavra, sobre a criação, e até o próprio Deus, quando criou todas as coisas, o interessante é quando Ele chegou no homem para criar o homem. E eu nunca tinha pensado nisso. Não sei se você pensou, mas eu nunca tinha pensado nisso. Deus criou tudo pela palavra, mas quando chegou no homem, colocou as suas mãos na massa, literalmente. Por que Jesus, Deus, é dito como o oleiro? Porque Ele pegou o barro e começou da forma ao vaso. Cadê os vasos de Deus aqui da glória de Deus em nome de Jesus? Ele pegou o vaso e começou da forma ao vaso, moldar o vaso. E eu nunca tinha pensado nisso. Deus formou o homem, diz que depois chegou nas suas narinas e soprou sobre as suas narinas. E o fôlego divino estava sobre aquela vida, aquela pessoa, sobre Adão. E depois da costela de Adão fez Eva. Mas o interessante, olha o que Deus me revela, olha o que Deus me mostra, olha o que Deus dá direção de forma tremenda, que eu comecei a pensar. Eu não sei se você tinha pensado nisso, mas eu não tinha. Quem já ouviu falar da impressora 3D? Levanta a mão assim. Hoje todo mundo já tem uma impressora que ela imprime através de pó, através de metal, de vários produtos de gesso. Ela faz engrenagem, um rolamento, ela faz funcionar perfeitamente, ela faz a peça. E aí Deus construiu para mim. Toda vez que eu imaginava Deus construindo, eu via Deus fazendo um bonequinho de barro. Deus falou assim: não, eu não sei o tempo que Deus ficou, mas Ele sentou e começou. Vou começar agora pelo coração. Vai ter essa artéria que vai sair daqui. Vai ter essa artéria que vai sair, esse vaso que vai passar aqui. Esse músculo aqui vai ser assim. Imagina Deus pegando barro e desenhando com um lápisinho do barro. A primeira impressora 3D estava existindo lá no Éden. Deus estava criando todos os órgãos. Deus não criou o casco do homem e soprou sobre ele. Diz a Bíblia que Ele criou o homem por completo. E só soprou. Ele não disse haja órgãos. Ele não disse haja artérias. Ele não disse haja veias. Ele não disse haja olhos. Ele não disse haja dedos. Não! Você imagina a capacidade de criação de Deus e todo o cuidado dele, dizendo: as mãos vão se encaixar, as pernas serão para lá, e Deus desenhando, e Deus formando. Mas antes de chegar externamente no corpo, Deus começa a desenhar órgão por órgão, fígado, rim. Deus começa a construir não só aquele barro maciço, mas imagina que era com uma impressora 3D, tem passagens de ar por dentro. Nesta artéria vão construir, vai passar oxigênio, vai passar sangue, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado. Deus começa a desenhar no barro os nervos, todos os desenhos ossos, sejam os menores aos maiores, sejam do ouvido, os ossos, ou seja o fêmur. Deus está construindo agora todos os detalhes. Eu não sei, mas eu imaginei Deus separando o coração, Deus separando o rim, Deus separando o fígado, Deus separando o órgão ali, um outro órgão ali, e Deus colocando aqui, isso aqui é pulmão, esse é pulmão ali, aqui a costela, a boca. Imagine, Deus começou a construir o homem, todo o órgão, tudo que tem dentro de nós. Deus criou, depois começou a encaixar por dentro, colocando no seu devido lugar. Depois Deus começa a dar forma externa. Muitas vezes eu pensava na criação de Deus, eu imaginava Deus fazendo um boneco de barro. Se a Bíblia diz que Deus criou o homem por completo, significa que Ele criou cada detalhe interno dentro de nós, cada espaço, cada mínimo lugar. O que significa isso? Que significa que se algum lugar, se alguma área, seja no coração, no fígado, no rim, qualquer área do seu corpo, tiver com um problema, meu Deus é poderoso para colocar um novo em nome de Jesus Cristo. Porque Ele conhece os órgãos, porque foi Ele que criou com as suas próprias mãos.
Conhecemos um artista plástico que está lá na feira, não sei de onde, um evento tal, que fez um corpo humano. Eu não sei qual a perfeição desse artista plástico de hoje, mas eu sei a perfeição deste Deus poderoso que criou eu e você de maneira poderosa, para que pudéssemos. Imagina agora ele fala: essa aqui vai ter uma impressão digital assim, assim, sabe? Todos os detalhes Deus ele cria, Deus institui, Deus estabelece, e agora sopra para que tudo seja começando a formar, para que todas as coisas Deus ele coloca, ele sopra. De repente aquele coração começa. Deus começa a trazer vida, Deus começa a trazer cura, Deus começa a fazer milagres, Deus começa a fazer o poder dele se manifestar na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo, de maneira poderosa. Imagine, esse é o cuidado de Deus comigo e com você. Deus poderia dizer também: a única coisa que Deus colocou a mão, ele teve o prazer de fazer a sua imagem e semelhança. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia nos mostra em Tiago o poder desta palavra e o poder de falar através da língua, de um órgão tão pequeno, mas que destrói, que mata e que traz vida. E como pode, de uma própria boca, de uma única boca, através de uma única língua, um corpo, proferir palavras de maldição e palavras de vitória? Escute, o que Deus quer te levar a pensar nesta manhã, o que Deus quer te levar a você meditar nessa manhã, é porque tantas coisas nós não alcançamos e não vivemos ainda, porque na verdade nós estamos usando nossos lábios como instrumento de proclamar aquilo que não é de Deus, e de muitas vezes estar blasfemando, ou de trazendo contenda ou condenação sobre pessoas, sobre vidas, sobre pessoas, como a gente maldizendo, falando mal, ou até mesmo reclamando da nossa própria vida, dizendo: não, isso não vai dar, isso não serve para nada, esse dinheiro não dá para nada, que negócio é esse? Vai demorar 40 horas, vai ser, eu nunca vou ter isso, nunca vai acontecer isso. E aí, como o Tiago está dizendo aqui a sua palavra, de maneira clara, que de uma só fonte não pode jorrar 2 tipos de água, não pode, ou é doce ou é amarga, ou adora Deus ou adora o diabo. Aí algumas pessoas podem, aqui está a resposta: eu posso cantar uma música do mundo? Eu não vou nem responder. Está aqui a resposta: de uma única fonte só pode sair adoração a Deus ou adoração ao diabo. Se na sua boca tem palavras torpes, se converta, se arrependa e nasça de novo. Mas eu chego na igreja, eu oro em línguas, eu planto bananeira, eu oro, aí eu grito que nem maluco, pareço um xarope falando alto. Ai meu Deus, eu faço isso não significa nada se a sua vida não condiz com isso. Se você não tem testemunhos, da sua boca não sai virtude e não sai palavras de vitória, de milagre, proferindo aquilo que o Senhor chamou para você proferir, que é a palavra de Deus, que é aquilo que nós cremos. A Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. A palavra de Deus é muito clara quando nós entendemos o poder desta palavra. Se você ver aqui em Tiago, a Bíblia diz que um navio, irmãos, um navio é algo gigantesco, ele é conduzido por um leme, uma coisa tão pequena. O que Deus está falando? Ele dá a direção, ele muda o sentido da nau, ele muda o sentido do navio, ele leva para onde quer através de um leme. Deus está dizendo para mim e para você: a partir de hoje, a sua boca vai mudar o sentido da tua história. A partir de hoje, a sua língua vai trazer uma coisa nova e poderosa sobre a sua casa. Diga: Senhor, eu quero viver a sua verdade. Amados, a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,13: eu criei, por isso falei. O que é que você está falando? O que é que você tem proclamado? Não, mas eu estava nervoso. Para quem, Tiago? Não pode de uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água. Não pode. Não tem como. Deixa eu beber essa fonte aqui. Nossa, que água doce. Que 5 minutos, nossa, está amargando.